A salvação é universal, no sentido de que é oferecida indistintamente a todo e qualquer ser humano, tendo como único pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Quem crer nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remidor, será salvo, caso se mantiver na fé até o fim e dela não se apostatar. Jesus morreu por todos os homens a fim de limpá-los e resgatá-los da maldição do fogo eterno. Todavia, nem todos serão salvos. Isso se explica pelo fato de o seu sacrifício valer somente para aqueles que nele crerem, recebendo pela fé em seu nome a graça salvífica em si mesmos. Isto é justo, pois o preço pago pela salvação foi elevado demais para ser desprezado. Custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Cristo, deixando a sua glória divina, desceu do mais alto céu para as partes mais baixas deste mundo, se fazendo semelhante aos homens, para cumprir a missão de resgate das almas perdidas. Quem crê em Jesus Cristo recebe a justiça da salvação pela fé, mas quem não crê recebe a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. O maior erro da humanidade é rejeitar e desprezar Jesus Cristo e sua santa palavra, pois essa escolha não deixa mais alternativas senão a da condenação eterna. Tudo começou com ele e terminará nele, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Por isso, a redenção não é dependente nem mérito de nenhuma denominação religiosa, tampouco depende de que ou de quem quer que seja. Somente pela obra magnífica realizada por Jesus Cristo e consumada na cruz do Calvário, o ser humano poderá se livrar de um destino irremediável, lamentável e terrível nos abismos eternos. Essa dádiva celeste, a graça maravilhosa, salva o crente da abominação, justificando-o e conduzindo-o à vida eterna, como se pode observar em Efésios 2:8 e Tito 2:11. Jesus Cristo abriu-nos a revelação de sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou a todos o acesso a Deus, enviando-nos o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado com o propósito de perdoar os nossos pecados, nos unindo com Deus. Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou uma obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente, tornando-os irmãos, e unindo os homens com Deus em seu Filho, no plano espiritual, tornando-os filhos de Deus por adoção. Como está escrito, abre aspas, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, fecha aspas. Romanos 8:29. Abre aspas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, fecha aspas. João 1:12. O Senhor morreu por todos, tanto para os que hão de se salvar, quanto para os que hão de se perder. A constituição desses dois grupos, salvos e perdidos, é consequência da aceitação ou negação ao chamado espiritual, exercido livre e individualmente por parte de cada ser humano, e jamais resultante de uma suposta limitação da graça redentora de Cristo. O apóstolo João manifesta que Deus ama todas as pessoas e deseja salvá-las, bastando para tanto acatarem o chamado do Evangelho. Abre aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Fecha aspas. João 3, verso 16 ao 18. Novamente, abre aspas, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Fecha aspas. João 6, 29. O Senhor é o Cordeiro sacrificado para a remoção dos pecados de todos quantos desejarem a salvação, pois, abre aspas, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Fecha aspas, João 2:2. Novamente, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Convenhamos que não haveria sentido algum na condicionante contida nesse capítulo, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, caso tanto a confissão quanto a crença fosse uma imposição arbitrária e unilateral do Altíssimo. Aqui se percebe, por um lado, a responsabilidade humana em crer na palavra de Deus. Por outro lado, a abertura divina em acolher a todos quantos receberem a verdade do Evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abre aspas, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Fecha aspas. Atos 17:30. Como se percebe no convite divinal, abre aspas, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és um em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Fecha aspas, João 17:21. Assim se lê, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, novamente. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:18. Uma outra vez, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Ou seja, todos quantos aceitarem o Evangelho serão vivificados, pois para Deus não interessa que alguém se perca, conforme lemos na carta de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Concluímos afirmando que todos os vivificados pelo Evangelho receberão virtudes suficientes para conservá-los em uma vida santificada, firme e fiel, que é a condição para se estar em Deus. Logo, alguém pode provar para si mesmo sua condição em relação à sua eleição, observando se o seu andar é pela fé em santidade. Quem está inscrito, quem está em Cristo, e o Espírito Santo faz morada nele, está na luz, e as suas obras necessariamente refletirão essa verdade. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Quem tem um outro hino? 4:23.